Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à abertura do mercado europeu. Esta manhã a ser marcada por um sentimento relativamente otimista. Vemos que os futuros europeus estão a ser negociados em terreno positivo, apesar de ontem à tarde, aliás à noite, os futuros norte-americanos terem terminado o dia em quedas, onde o Nasdaq caiu mais de 1%. Ainda assim, o sentimento não tão positivo no lado norte-americano a não conseguir ter muito impacto nos índices europeus. Ainda assim, continuamos a ver alguns sinais de fraqueza por parte dos índices. Não é bem o caso do DAX, mas se olharmos para o CAC, por exemplo, vemos claramente que está muito mais fraco em comparação com o índice alemão. Hoje vai ser um dia especialmente importante, até porque esta semana tem sido relativamente calma, apesar de toda a volatilidade implícita no mercado. Vamos ter novos dados sobre o emprego, dados estes que já são recorrentes, portanto são os pedidos semanais de subsídio de emprego, mas como os dados do emprego têm sido um tema quente e sensível, estes dados de certeza que vão trazer mais volatilidade. Portanto, espera-se até uma ligeira queda em comparação com a última semana. Ainda assim, dados acima dos 200 mil a nível de pedidos são sempre sinais de alerta e que de facto já se começa a sentir também no NFP para que possa haver eventuais mudanças no emprego. Os pedidos têm vindo a aumentar de forma gradual já há vários meses. Vamos ver, né? Portanto, se os dados saírem acima daquilo que são as projeções, aqui poderá ser uma red flag e provavelmente poderá trazer novas quedas para os mercados. Mas se os dados saírem abaixo, pode aqui alimentar a continuação da recuperação que nós temos observado ao longo desta semana. Só para termos aqui ideia, portanto, no mercado cambial, que por vezes consegue aqui servir como proxy para o risco, não vemos assim grandes movimentações, portanto, as moedas que mais desvalorizam não são as mais importantes, nem aquelas que mais valorizam. Embora o AUD esteja em destaque, depois do RBA ter dito que poderia ter aumentado novamente as taxas de juros esta semana. Portanto, o RBA continua muito hawkish e também mesmo as projeções sobre a inflação continuam um pouco animadoras. O próprio banco acredita que as metas dos 2, 3% só sejam atingidas no próximo ano. Ora, se nós olharmos aqui para os mercados, conseguimos ver que os índices de volatilidade têm vindo a recuar bastante, tanto o VIX como o VSTOXX. O EURUSD tem abrandado um pouco o forte momentum de alta, portanto, apesar do sell-off nos índices, o euro beneficiou muito da fraqueza do dólar com o aumento das probabilidades das políticas monetárias serem então revistas. Neste momento temos, por acaso, o contrário, e isto aqui também pode estar alinhado com o facto de os investidores poderem estar também a reduzir um pouco do risco à medida que nos aproximamos da hora da publicação dos dados, portanto, à 1h30. Vemos aqui o euro a recuar um pouco em relação ao dólar, vemos também o índice do dólar a subir um pouco. Os futuros norte-americanos continuam aqui um bocadinho flat, aqui nota-se as quedas que eu estava a dizer, portanto, perto do fecho da sessão de ontem. E aqui também não podemos excluir a hipótese de haver um teste aos mínimos novamente, uma vez que este até é um típico comportamento no lado do preço, porque sempre que há períodos de grande sell-off, normalmente o preço testa depois os mínimos anteriores antes de voltar a subir. As T-Note têm vindo a recuar, à medida que também as yields têm vindo a subir, a recuperar um pouco. Os metais preciosos continuam aqui um pouco penalizados, que é curioso, apesar de termos um dólar mais fraco e uma subida no preço das obrigações, não se reflete muito aqui no comportamento dos metais. A prata claramente muito mais fraca do que o ouro até segue estável, a prata prolongou aqui as quedas, mas que poderá ser interessante também vermos como é que se poderá comportar ao longo das próximas semanas, uma vez que os temas que marcaram esta semana, mas que também já têm vindo aqui marcar as últimas semanas, continuam a ser temas importantes. O petróleo ontem acabou por subir um pouco, depois de ter vindo testar os mínimos de finais de maio, e o índice japonês está a prolongar pelo segundo dia consecutivo, ou terceiro dia consecutivo, as subidas. Portanto, importante aqui notar que o índice japonês acabou por ser o trigger para desencadear todo este pânico.
E agora está aqui a recuperar, mas ainda assim, ahm, tendo em conta também o movimento, as recuperações são relativamente pequenas. Para terminar, passando aqui para o mercado de cripto. O mercado de cripto continua muito mais resiliente do que os outros ativos de risco. Portanto, se compararmos Nasdaq com a Bitcoin, vemos que, ahm, e tendo em conta a volatilidade, que difere bastante entre as duas classes de ativos, vemos que a Bitcoin até tem tido um comportamento bastante positivo. Portanto, apesar de ter entrado aqui em sell-off, tem-se mantido bem, mais longe dos mínimos do que os próprios índices norte-americanos. Portanto, também é preciso estar um pouco em alerta aqui no mercado de cripto, que pode ser afetado pelo sentimento mais negativo por parte dos índices norte-americanos e o sentimento geral no mercado. Portanto, deixa de conclusão. O dia de hoje vai ser marcado principalmente aqui pelos dados do emprego. Vamos ter também aqui intervenções de membros da Reserva Federal, neste caso Barking, e que poderá aqui ser interessante, uma vez que certamente poderá falar da questão da situação económica nos Estados Unidos, que tem vindo também aqui a preocupar muito os mercados internacionais. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.